Tá tranquilo aí? O som do microfone, então tá bom, tá bem? Então, boa noite oficial, né? Boa noite. Eu aposto que quem acompanha as nossas palestras aqui do Grupo Esperança, a hora que viu aqui perigos e inconvenientes da mediunidade, deve ter pensado, nossa, mas a mediunidade é uma ferramenta escolhida por nós lá na pátria espiritual. Como pode ter inconveniente? Como pode ter perigo? Então vamos relembrar alguns pontos. Todos nós somos médios, ostensivos ou não. Por quê? Nós podemos, todos nós, doar fluidos em reuniões mediúnicas. Um pouquinho mais para cima, Bia. Aqui. Isso Não vai dar certo. Não conheço. Através das orações, através da elevação do pensamento, uma postura adequada na hora do passe, tanto em dar o passe quanto em receber, enfim, na elevação moral. Todos nós que temos, todos que têm mediunidade ostensiva, como já mencionado, lá na pátria espiritual, pediu para reencarnar com essa ferramenta habilitada para uso. Então, para quê? Para resgatar mais rápido erros que nós cometemos com alguém, com um grupo de pessoas ou com nós mesmos, utilizando talvez a nossa mediunidade em outras vidas de forma errada. Sabemos também que a mediunidade não está ligada num fator patológico, quer dizer, numa condição fisiológica ou anatômica normal. A manifestação varia de pessoa para pessoa. E quando nós falamos isso, tem que fazer uma observação que todos nós, quando entramos em oração, quando entramos em meditação, independente da religião, a nossa hipófise já foi comprovado que ela se dilata. Então, a partir do momento que todos nós elevamos o nosso pensamento, a dilatação da hipófise. Então, não é uma condição anormal, quem é médio tem a dilatação. Não. Todos nós que fazemos uma meditação, uma concentração, e somos médiums também, há essa dilatação. Nós comentamos que a hipófise é a glândula da alma, né? Uma coisa assim, né, gente? Por quê? Há essa conexão no momento que nós entramos em concentração, entramos em oração. Todos nós sabemos também que todo o esforço físico feito em demasia causa cansaço. Isso é normal. Então, posto isso, um dos inconvenientes da mediunidade, um dos primeiros inconvenientes da mediunidade, é para quem tem qualquer tipo de mediunidade. Seja bem-vinda. Psicofonia, psicografia, evidência, etc. É não nos prepararmos adequadamente para exercer essa função, para trabalhar com a mediunidade. O que eu quero dizer? Não estudar, não se preparar para as reuniões mediúnicas, não compreender o que é a mediunidade, como ela funciona, e muito menos o que é o espiritismo. Allan Kardec já nos disse: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, nós, quando começamos a frequentar o espiritismo, gostando ou não, nós temos de estudar continuamente as obras básicas e todos os livros de esclarecimento. E pode ter certeza que se nós lermos as obras básicas e daqui a 50, 10, 5 anos, 2 meses, a gente lê novamente, a gente vai ter uma outra interpretação, mais madura, mais correta. Então, é uma obra atual. Outro inconveniente é acharmos que a mediunidade foi nos dada para a nossa ostentação. Quero dizer, nós nos tornamos vaidosos, arrogantes, senhores de si, porque somos médiuns e nós merecemos todas as honras e regalias do mundo. Lembremos novamente, quando a gente pediu lá na pátria espiritual a mediunidade, foi para resgatar mais rápido erros que nós cometemos. E como eu sempre falo, né? Para ser considerado um bom médium, não, aí já é petulância minha, né? Allan Kardec fala isso, né? Para ser considerado um bom médium, não é a quantidade de mensagens, não são os mentores que vão falar que eles são bons médios, não é
os guias espirituais que vai falar que ele recebe um preto velho, recebe o Papa, ele é um bom médium. Não. É como ele transmite a mensagem, a fidelidade que ele transmite a mensagens dadas pelos espíritos comunicantes. Quer dizer, o espírito comunicante fala A, ele vai falar A, ele não vai mudar totalmente. Então, um bom médium é aquele que ajuda fraternalmente o esclarecimento de encarnados e desencarnados. Outro inconveniente é a gente pensar que os nossos fluidos são infinitos e temos que usar ele em todo momento, em toda hora, ao nosso bel prazer, sem cuidado. Como exposto, a mediunidade é uma ferramenta. E a gente sabe que toda ferramenta, para ser bem usada, ela tem que ser bem cuidada. E, nesse caso, a ferramenta é a mediunidade. E o propósito da mediunidade é colaborar com o esclarecimento fraternal de encarnados e desencarnados e para a nossa evolução moral e espiritual. Portanto, devemos utilizá-lo de forma séria, com o propósito da elevação espiritual e esclarecimento de encarnados e desencarnados. Um alerta que nós fazemos é quando nós, médiuns, ostensivos ou não, nos conectamos com fluido de baixa sintonia. E esses fluidos podem causar desequilíbrios orgânicos, causando prejuízo à nossa saúde física e emocional. Então agora eu estou querendo dizer que a mediunidade pode causar algum mal influenciando na nossa saúde? Pode me levar à loucura? Não, a mediunidade utilizada da forma correta nunca poderá produzir problemas de saúde nem a loucura se já nós não tivermos um princípio ou tendência no nosso corpo para isso. O exemplo que vem na minha mente, vamos supor que na minha família eu tenha, sejam 10 pessoas. 8 são tão loucas que elas empurram um cachorro para correr atrás do motoqueiro para morder o tornozelo. Qual a probabilidade de eu ser louca também? 80%. Né? Então não é o fato de eu ser médium ou não que vai falar, a Bia se tornou louca, virou louca porque ela é médium. Não, eu já tenho essa tendência. A mediunidade não é uma sentença para a loucura nem para a doença, mas ela requer responsabilidade e autoconhecimento. Todos nós devemos nos manter vigilantes sobre o nosso estado de saúde mental e emocional. Então, sendo médium ou não, quando eu percebo que está alguma coisa de errado comigo, estou tendo pensamentos, minhas formas de pensamento estão muito baixas, de baixa vibração, eu estou tendo pensamentos depressivos, eu estou tendo uma postura cansada, uma postura irritada, negativa, eu devo procurar ajuda. E não só ajuda espiritual, mas ajuda física, ajuda médica. Mas eu estou tão ruim que eu não consigo nem fazer isso comigo, nem procurar ajuda espiritual, nem ajuda médica. Um alerta a todos nós. A partir do momento que nós temos no nosso convívio alguém, médium ou não, que nós percebemos que está tendo uma postura depressiva, que está com algo diferente da forma dela ser, dela pensar, nós temos que não achar, isso passa. Vamos deixar, o tempo resolve. Não, a gente tem que ter o compromisso de, meu amigo, minha amiga, fulano, beltrana, o que está acontecendo com você? Você quer ajuda? Por quê? Nós estamos agora em Setembro Amarelo, se eu não estiver enganado, né? O suicídio é enorme. E nós sabemos que a partir do momento que eu baixo a minha vibração, eu abro o caminho para seres do mesmo estilo, da mesma forma de pensar, se ligarem a mim. Encarnados e desencarnados. Então, um alerta que eu sempre faço. Alguém do seu convívio está demonstrando uma certa depressão, atitudes negativas, uma postura mais cansada, ligue o alerta. Talvez a pessoa esteja tão ruim que ela não consiga procurar ajuda e nem consiga identificar o que está errado. Então, cabe a nós ter esse conhecimento e os ajudá-lo. Consequentemente, com relação à saúde geral, como mencionado,
toda atividade que é exercida em demasia causa cansaço. Então, temos um nível de energia vital. Quando exercemos a mediunidade em ambiente preparado, quer dizer, numa reunião mediúnica, num momento de passe, o que mais? Num atendimento a um doente acamado na sua residência ou hospital. E isso eu falo em grupo. Nunca iremos visitar um doente na sua casa sozinho. Nós temos de ir em grupo de atendimento, porque nós não sabemos lá o ambiente como está, se está equilibrado, se não está. A gente vai sozinho e de repente a pessoa atendida ou alguém do convívio é médium. E a gente não vai ter amparo suficiente para contornar a situação, para controlar a situação. Então, sempre que fala-se em grupo de visita a doentes, é sempre de 2 ou mais pessoas preparadas para isso, para evitarmos constrangimentos. Então, quando a gente inventa de utilizar a nossa mediunidade em ambientes não preparados, a torto e direito, nós não contaremos com a ajuda da equipe espiritual amiga. Teremos os nossos mentores conosco, com cabelos arrepiados, né? Mas teremos. E eles não serão suficientes para repor a nossa energia vital, o fluido que nós estamos dispersando. Então, nesse caso, sim, nós teremos problemas de saúde, porque nós estamos doando muito mais fluidos do que sendo reposto em posterior. Então, sempre fico alerta. Atendimento a pessoas fora da casa espírita é em grupo e preparado e no momento correto para isso. E nunca usando a mediunidade, né? Exatamente, e nunca usando a mediunidade. O fato de você dar um passe em alguém, você está transmitindo fluidos. E sempre há reposição. Então, nunca usar a mediunidade para esse tipo de finalidade. Porque, normalmente, quando nós usamos a torto e direito, nós estamos desprovidos de auxílio da espiritualidade. Não que os espíritos amigos, os nossos mentores, não vão estar juntos, mas eles serão insuficientes para dar um amparo total para nós. E eles sabem também que nós temos nosso livre-arbítrio. A partir do momento que nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, tendo o conhecimento que nós temos, eles vão falar, estão por sua conta. Então, a gente precisa, antes de aprender a lição, a gente precisa saber o que vai acontecer. Então, vamos lá. Eu falei da mediunidade, falei dos inconvenientes, falei que ela é uma ferramenta que ajuda na nossa evolução. Então, isso significa que se eu tiver uma criança que está desenvolvendo a mediunidade, que tem sinais de mediunidade, eu tenho de incentivar, porque se ela é uma criança, ela vai começar a praticar a mediunidade mais cedo, vai ajudar mais pessoas mais cedo e vai evoluir mais cedo? Não. Nós nunca devemos estimular a mediunidade em crianças. Por quê? Elas têm o momento certo delas de desenvolvimento físico, emocional e mental. Então, as influências de baixa vibração e penosas podem desequilibrar o emocional da criança, sem contar em ser assustador e confuso. O que temos que fazer é educar e orientar de acordo com a faixa etária da criança, o que é por que está sentindo determinadas sensações e pensamentos e sobre a responsabilidade dela perante a mediunidade. Não sobrecarregar a criança com assuntos sobre a mediunidade. Ela precisa brincar, estudar, se desenvolver normalmente. E principalmente se tivermos casos de mediunidade em crianças, devemos procurar grupos espíritas que entendam sobre a mediunidade infantil e que possam dar a orientação e apoio necessários. Lembrando que todo ser é único e deve ser tratado de forma individualizada. Então, portanto, o que é bom para um pode não ser bom para outro. Isso em tudo o tratamento. Então, o uso da mediunidade, quero dizer, a mediunidade para as coisas frívolas, ganhar dinheiro, para fins não tão fraternais como ela foi utilizada, causará desequilíbrios, sejam eles físicos ou espirituais. Nos estacionará na nossa escala evolutiva, visto que não regredimos, né?
mas ficaremos parados até a próxima reencarnação, temos a responsabilidade com a mediunidade ou arcarmos com a consequência do seu uso indevido. O uso inadequado pode nos tornar alvo fácil de obsessões simples e até subjugações. Termos a mediunidade suspensa e sermos responsáveis por todo o desequilíbrio que causarmos a nós e aos outros, por meio de mistificações ou utilização da mediunidade, como já dito, para fins não tão fraternais. Então, por fim, utilizemos a ferramenta mediunidade de forma consciente, fraternal e com responsabilidade para conosco e para com os demais. Por esta ferramenta serve para o nosso adiantamento moral e espiritual. Moral porque praticaremos uma das máximas que Cristo nos deixou, que é amar ao próximo como a si mesmo. E espiritual porque ao ajudarmos encarnados, nos incluindo e desencarnados, utilizaremos da forma correta para a nossa evolução. A mediunidade, como falado desde o começo, é uma ferramenta. E ela é uma ferramenta de auxílio. Então a gente sempre tem que ter em mente isso. Não é uma ferramenta para nós nos vangloriarmos ou para nós nos diferenciarmos. Que a partir do momento que eu me acho o tal, ou acho que a minha mediunidade é para grandes feitos, a mediunidade ela é feita para pequenos feitos diários. Falo que na mediunidade não ostensiva, nós praticamos ela diariamente. Nós praticamos ela sendo ouvido para quem precisa falar, sendo fala educada e carinhosa e caridosa com quem precisa ouvir, é uma forma de mediunidade. Então, todo inconveniente, todo perigo que nós temos na mediunidade é do uso indevido dela. Então, eu sempre alerto que se nós ouvimos algo de alguém que está desabafando, é porque ele confiou em nós. Então, não use essa mediunidade de ouvir para fazer fofoca. Se você está falando algo a alguém, use de forma carinhosa, porque essa pessoa ela já está passando por atribulações que você não conhece. Talvez você não saiba o tamanho da dor dela, para você julgar ou condenar. Você tem que ser fraternal e caridoso. Então, a partir do momento que nós temos a nossa mediunidade, seja ela ostensiva ou não, nós temos de ter a responsabilidade no trato, para nós não cairmos nos perigos e inconvenientes dela, que nós acharmos presunçosos, nós agredimos o nosso físico, o nosso emocional e o nosso espiritual. Nós temos que saber que a mediunidade é uma ferramenta para nós evoluirmos, e evoluirmos sempre. E como a Gê sempre fala, a partir do momento que eu tenho a mediunidade, é porque algo de bom eu não fiz lá no passado. Então não é um motivo de glória. É um motivo da gente agarrar essa ferramenta e trabalhar com ela correta. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. E agradeço mais essa oportunidade de estar aqui conversando. Obrigada.